Bom dia, dia 2 de agosto de 2024. Levanta-te para mais um dia. O valor da paciência. O homem impaciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Essa palavra está em Provérbios 14, versículo 29, e a palavra-chave do dia é paciência. E a paciência, ela é um fruto do Espírito Santo. Ela consiste em você adquirir sabedoria na presença de Jesus, na presença de Deus. O Espírito Santo, quando está sobre nós, quando está dentro de nós, ele age primeiro na nossa vida, depois ele age por meio da nossa vida e através da nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar o domínio próprio na gente. Muitas vezes é no meio da tribulação que aprendemos a ter paciência. Em Romanos 12, 12 fala isso. Persevere. E durante a tribulação tenha paciência e continue firme em oração. Então a gente precisa buscar até essa intimidade com o Espírito Santo para gerar o fruto dele na nossa vida, no nosso dia a dia, para que aí assim o próximo da gente vai ver que a gente consegue ter essa paciência, esse domínio próprio. Salmo 41, que eu amo, diz assim: esperei pacientemente no Senhor, e ele inclinou o seu ouvido e escutou o meu clamor. Esperar já não é fácil, e com paciência é uma virtude grande do ser humano, viu? É o ser humano falar mesmo que sobre a minha carne eu estou diminuindo para que cresça o Senhor, que meu rosto suma para que apareça a face de Cristo. E a indicação bíblica hoje fica em Gálatas 5, onde vem falar sobre a liberdade do cristão, para que a gente use ela conforme a palavra do Senhor, que a gente não use a nossa liberdade para voltar a ter o jugo da servidão na escravidão. Separados está de Cristo, vós que se justificai pela lei, pela graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos pela justiça. Porque em Jesus Cristo nem a incircuncisão e nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Confio de vós no Senhor, que nenhuma coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Porque vós, irmão, foram chamados à liberdade, e não usei da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros por amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. E se sois guiado pelo espírito, não está debaixo da lei. As obras da carne são manifestadas em prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a essas. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a sua carne e as concupiscências da carne. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando e invejando uns aos outros.
E com essa palavra digna de toda honra, de toda glória, de toda aceitação na nossa vida, vamos orar ao nosso Pai, aquele que tudo vê e tudo sabe. Vamos pedir para que o Senhor, que é o dono da graça, da paz, da paciência, quanta paciência Deus tem conosco. Um Pai como este, você não encontra em lugar nenhum. Ele nos ensinou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. E quantas milhões de vezes o Pai já nos perdoou? Muitas vezes, repetidamente, pelo mesmo pecado. Se não fosse pela graça dele, pela misericórdia, pela bondade, pela paciência dele, nós nem vivos estaríamos. Já tinha sido consumido. Mas o Senhor derrama as bem-aventuranças nele dia após dia. A paciência dele é grande. Então que a gente ande em retidão, buscando a presença do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo guiar a nossa vida e que a gente viva em uma vida de santidade espiritual, que a gente coloque a nossa vida espiritual em primícia, em primeiro lugar. Porque nós somos espírito, Deus é espírito e Ele quer que a gente adore Ele e em verdade, em espírito. E assim a gente já não vai viver essa vida terrena com as paixões e concupiscências da carne, mas a gente vai viver aqui com a certeza de que somos peregrinos. Vamos viver aqui pela fé, pelos olhos da fé, e viver em santidade já no mundo espiritual, para que a gente saiba que a gente não é daqui, que a gente está aqui de passagem, que nós temos uma morada eterna, onde lá o nosso espírito vai viver eternamente e vamos ter um corpo em glória, um corpo glorificado, que não vai ser mais essa carne aqui, que do pó iremos voltar. Com a certeza que o nosso Senhor é Ele que nos lava, Ele que nos purifica, Ele que nos limpa de tudo aquele pecado que nos afasta do Senhor, para que a gente viva uma vida de intimidade com Deus. Na palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé, e que a gente alimente a nossa fé, alimente o nosso espírito e deixe de alimentar a nossa carne, porque aí sim a carne enfraquece e o espírito fica forte. Na palavra do Senhor também diz, o espírito é forte, mas a carne ainda é fraca. Então por isso que a gente tem que alimentar mais o espírito para mortificar a nossa carne, para que a gente se crucifique a nossa carne, o nosso corpo, as nossas paixões e vontades terrenas lá na cruz com Jesus, para que aí sim viva aqui o homem espiritual. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, Pai das luzes. O Senhor nos convidou, nos chamou e nos escolheu e nos elegeu para andar na luz, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos tirou de um mundo da escravidão do pecado, Pai. Nos lavou, nos libertou, Senhor, e nos deu uma vida nova, Senhor. A Tua obra, Senhor Jesus, é perfeita, Pai. E nós cremos que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas há de concluir ela, não só nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares, de todas as pessoas da nossa parentela, Pai. Em nome de Jesus, a Tua graça irá alcançar a todos, Senhor. Nós cremos nisso, Pai, que o Senhor é o mesmo que cura, que salva, que liberta, Pai. E o Senhor quer usar as nossas vidas como testemunho vivo, Pai, das Tuas maravilhas, Senhor, que o Senhor derrama aqui, Pai, em abundância. Obrigada, meu Deus, mais uma vez, por mais um dia, Senhor, por mais uma semana que se encerra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua sexta.